Bom dia, Gabriele. Paulo, bom dia. Ó, tivemos muitas inscrições, só que o pessoal ainda não chegou, né? O pessoal está dormindo, estão cansados, ou estão organizando o feriado, não sei, né? Estão me ouvindo bem? Clara, Aline, oi Aline, Mariana, Clarice. Pessoal, bom dia. Então, é um grande prazer iniciar o nosso quinto simpósio de nutrição e câncer. Obrigada, Aline, pelo feedback. Então, fico muito feliz que esse evento ele tenha continuado, né? Nem acredito que já estamos na nossa quinta versão. Já é o segundo ano que nós estamos fazendo ele remotamente. Tem a vantagem de que, independente do campus do aluno, né, o acesso é mais fácil. Né? Antes, quando nós fazíamos presencialmente, nós fazíamos um ano na Barra e outro no Catete. E muitas vezes os alunos, quando era na Barra, tinha menos alunos do Catete e vice-versa. Então, agora todo mundo tem acesso. Isso é uma vantagem de fazer remotamente. Então, fico muito feliz de estarmos na nossa quinta edição. E hoje, para começar, eu trago o Luan Passos. O Luan tem uma história bem bacana, né? A graduação dele é em farmácia e ele fez o mestrado dele e está fazendo doutorado no Instituto de Nutrição Josué de Castro, da UFRJ, orientado pela doutora Eliane Fialho, que eu conheço, minha amiga querida, muito tempo que eu não encontro com ela pessoalmente, mas é uma pessoa, uma nutricionista e pesquisadora competente, faz trabalho de excelência e trabalha há muito tempo com a linha de alimentos funcionais. Então, muito legal saber que o Luan trabalha com ela. E o Luan tem uma particularidade que é bem bacana, ele está fazendo nutrição. Então, talvez ele esteja na turma de algum de vocês que estão aqui na palestra, ele está fazendo nutrição no BMR, né? Olha que orgulho. Então, Luan, eu fico muito feliz, muito grata por você ter aceitado participar do nosso simpósio de nutrição e câncer, trazer sua experiência com fitoquímicos, né? O Luan fez ainda na graduação em farmácia, ele fez especialização em fitoterapia, mas a nutrição já estava começando a namorar com ele, né? A paquerar o Luan. Acabou que não teve jeito, ele foi arrebatado pela nutrição, né, Luan? É Então, verdade. eu fico muito grata, tá? Por você ter aceitado participar. Nós temos uma egressa do curso de nutrição, que é a Thais Alessandra. A Thais foi responsável, né, por formar a liga de alunos do curso de nutrição. Ela foi presidente enquanto ela era aluna de graduação. Então, ela ajudou na primeira versão e na segunda do simpósio de nutrição e câncer. No ano passado, ela participou como palestrante e esse ano ela ainda me ajudou na organização desse simpósio, dessa quinta versão. Então, né, foi ela que indicou o Luan, assim como os outros palestrantes que teremos hoje. Então, né, muito legal poder contar com os nossos egressos, muito legal poder contar com o aluno que hoje está aqui dando palestra no nosso simpósio. Né? Então, o Luan tem uma história desde a graduação dele, nessa relação dos quimioterápicos com o câncer. Ele trabalhou, né, o trabalho dele de conclusão de curso, né, a monografia, teve relação com esse tema e ele seguiu a vida dele acadêmica nesse tema. Então, ele tem bastante experiência, né, e é um prazer tê-lo aqui e poder ter essa oportunidade dele compartilhar os saberes dele conosco.
Luan, muito obrigada por você ter aceitado. É um grande prazer ter você aqui hoje. E é com você, Luan. Vou tirar aqui o meu arquivo e vou colocar o seu, tá? Preciso que você compartilhe o seu, não está aqui. Ah, não, tá aqui, peraí. Tá carregando. Foi. Foi. Então tá. Professora Patrícia, muito obrigado pelo convite. A Thaís também é uma querida, né, uma colega de laboratório, a gente trabalhou bastante juntos lá no FRJ, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje para discutir alguns dos meus resultados, né, alguns resultados do nosso grupo de alimentos funcionais, né, e falar de um assunto que eu venho trabalhando desde a minha iniciação científica, como a professora Patrícia falou. Então, bom dia a todos, né? Meu nome é Luan Passos e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado A Associação entre Fitoquímicos e Quimioterápicos no Controle do Câncer de Mama. Tá bom? Tá me ouvindo direitinho, professora? Tá tudo legal? Sim, Então, tá. estou te ouvindo bem, Luan. Está ótimo o áudio. Então, a gente começa discutindo, falando que o câncer, na verdade, é uma doença bem antiga, né? Se a gente olhar lá para trás, na história, a gente sabe que o câncer já tem relatos na literatura que o câncer é descrito desde 2.500 anos antes de Cristo, né? Então, nesse período, a gente tem vários papiros egípcios, né? E dentre eles, esse aqui da figura, que é o papiro de Smith, que contém as primeiras referências do câncer de mama, advertindo que quando esses tumores de peito são frios ao tocar e se espalham, nenhum tratamento seria bem sucedido. Posteriormente, né, em 460 anos antes de Cristo ainda, a gente tem um conhecimento que o câncer se espalha pelo corpo. E é nesse período que a gente tem o Hipócrates, o pai da medicina, descrevendo pela primeira vez a palavra câncer, né, fazendo uma alusão, fazendo uma comparação, demonstrando que devido ao seu modo de desenvolvimento infiltrante, sendo difícil a sua remoção. Então, ele faz essa comparação entre o câncer e o caranguejo. Depois, a gente tem um período histórico que não tem muita coisa relatada, e a gente já salta para 200 anos depois de Cristo, com o conhecimento de que o câncer de mama é comum em mulheres. Posteriormente, em 1743, com o conhecimento do excesso de câncer em freiras em Pádua, e é nesse período que a gente já começa a entender que fatores hormonais eles podem influenciar o surgimento do câncer. Em 1775, o câncer de escroto ocorrendo em limpadores de chaminés, uma vez que esses limpadores eles entravam em contato com a foligem dessas chaminés, né? Em 1861, a primeira associação do câncer de pulmão e o tabagismo. E em 1909, a associação de vírus e câncer, como, por exemplo, o HPV, sendo incidente no surgimento de cânceres de colo de útero. Mas se a gente reparar, vou voltar aqui, a gente tem saltos históricos, né? Então, o conhecimento do câncer ele foi sendo feito ao longo dos anos. Hoje em dia, para quem trabalha com câncer e está sempre envolvido na literatura, cada dia sai coisas novas, né? Isso é muito importante, isso é muito bom para a gente. Mas nesse período histórico, as coisas aconteciam um pouco mais devagar. Isso por quê? Uma das principais causas desse conhecimento ser um conhecimento que vem muito pouco, né, vai acontecendo bem devagar, isso acontece principalmente porque os principais tipos de morte da população no período de 1848 a 1854, por exemplo, aqui é uma tabela das 10 principais causas de morte em população do país de Gales, né, que contém os dados históricos mais antigos da sua população, e lá eles descrevem que as 10 principais causas de morte dessa população, lá em 1800, eram principalmente acarretadas por doenças infecciosas, como tuberculose, cólera, febre tifoide, enfim, doenças infecciosas. Ao passar dos anos, né, com o desenvolvimento da medicina moderna,
com conhecimento e erradicação dessas doenças, né? Por exemplo, as vacinas, né? O surgimento das vacinas, dos antibióticos, a gente tem uma mudança do padrão dessas doenças. Então, a gente deixa de ter doenças infecciosas e passa a ter doenças que até então eram um pouco conhecida ou quase desconhecida pelas pessoas. Então, em 2012, as 10 principais causas de morte em mulheres e homens, também no país de Gales, são principalmente o Alzheimer e doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, e também o câncer. Então, para mulheres, câncer de pulmão, câncer de mama e câncer de colo, e nos homens, câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer de colo, leucemias e câncer de pescoço. Então, se a gente faz uma comparação dessa população, a gente observa que a expectativa de vida dessa população lá em 1851 era uma expectativa de vida muito baixa. Então, aqui a gente tem esse gráfico de 1851, que demonstra o número de pessoas em milhares, também no país de Gales, mostrando que uma alta incidência de natalidade, sendo que ao longo dos anos a gente tem uma redução da expectativa de vida dessa população. Tanto que em 1851 a expectativa de vida não passava de 30 anos, né? Quando a gente tem o início da medicina moderna e a gente tem a erradicação dessas doenças, a gente observa também uma mudança no perfil de sobrevivência dessa população. Então, a gente ainda tem uma incidência de natalidade alta, mas a expectativa de vida dessa população também aumenta, né? E aumentando a expectativa de vida dessa população, a gente consegue conhecer outras doenças que até então eram desconhecidas, como é o caso do câncer. Então, hoje é muito comum as pessoas conhecerem pelo menos uma pessoa da família ou amigo que teve ou tem câncer, tá? Então, hoje, o câncer ele é um problema de saúde pública mundial. De acordo com a OMS, estima-se para o ano de 2040 que sejam estimados cerca de 29,5 milhões de casos de câncer. E se a gente pegar os anos anteriores, de 2030, 2020, a incidência só tem aumentado. E aqui no Brasil não é diferente. De acordo com o INCA, estima-se para o triênio de 2020 a 2022 que sejam diagnosticados cerca de 66.280 novos casos de câncer de mama. Seria um risco estimado de quase 62 casos a cada 100 mil mulheres. Vale ressaltar que o câncer de mama ele é mais frequente em mulheres, ficando atrás apenas do câncer de pele do tipo não melanoma. E também, né, hoje a gente sabe que o câncer de mama também é acometido nos homens, sendo que essa incidência gira em torno de 1%, mas os homens também são acometidos pelo câncer de mama. Então, o que é o câncer, né? O câncer, a grosso modo, é o conjunto de mais de 100 doenças causadas pela multiplicação e propagação descontroladas dessas células. São células transformadas, né? Essas células elas acabam perdendo mecanismos normais que controlam e regulam a sua sobrevivência, a proliferação e a sua diferenciação celular. Então, normalmente, nós temos uma célula no nosso corpo que ela cresce, ela se diferencia, ela faz os papéis, né, que ela foi programada para realizar, sendo que essa célula, em um determinado momento, ela fica uma célula mais velha, ela soma alguns erros a nível de núcleo, né, a nível molecular, essa célula ela acaba entrando em senescência, ou seja, uma célula velha, e ela acaba entrando em morte por apoptose. Isso é uma célula normal, tá? No caso de uma célula com câncer, ela também cresce, ela se diferencia, ela começa a ter mutações a nível molecular, sendo que ela não consegue emitir sinais de morte celular, né? Então, ela faz o evase à morte celular, o evase, por exemplo, a apoptose. E, além disso, essas alterações a nível molecular vai fazendo com que essa célula comece a se proliferar e se prolifera eternamente, vamos dizer assim. No entanto, para uma célula ela se inicie e se transforme numa célula tumoral, é necessário que todos esses eventos aconteçam de forma, além de forma ordenada, é necessário que esses eventos aconteçam simultaneamente. Como eu falei, uma célula normal, ela também tem os seus erros, sendo que na própria célula tem alguns marcadores, algumas proteínas,
por exemplo, proteínas de checkpoint do ciclo celular, que fazem a regulação desse ciclo, por exemplo. Então, essa célula, ou ela volta a ser uma célula funcional e ela continua viva, ou caso não consiga reverter essas alterações a nível molecular, essa célula acaba morrendo. Isso é normal nas nossas células. No entanto, para uma célula se transformar e virar uma célula tumoral, é necessário que vários marcadores aconteçam simultaneamente nessas células. Como, por exemplo, essa figura que eu estou mostrando para vocês são os marcadores para o câncer. Então, vários desses eventos estão acontecendo simultaneamente numa célula para que essa célula se transforme em uma célula tumoral. Então, nós temos a invasão apoptose, o estresse oxidativo, o estresse metabólico, o estresse proteômico, o estresse mitótico, o estresse a nível de DNA, a angiogênese sustentada, né? Ou seja, quando o tumor ele já está instalado, ele vai liberar sinais para a criação de novos vasos sanguíneos, né? E com isso você vai ter o aporte nutricional daquele tumor. Então, vários desses eventos estão acontecendo simultaneamente para que essa célula se transforme e vire uma célula agressiva, né? Uma célula tumoral. E também, para que todos esses eventos a nível molecular aconteçam, é necessário que fatores externos ou fatores internos também estejam acontecendo, tá? Então, quais são as possíveis causas para o surgimento do câncer numa pessoa, né? A gente pode classificar esses fatores em dois eventos, né? Didaticamente falando, mas esses eventos também podem acontecer simultaneamente. Mas a gente pode classificar em fatores externos, como a exposição a radiações, exposição a produtos químicos, a poluição, o vírus, tabagismo, alcoolismo, dieta inadequada, uma falta de exercícios físicos, e fatores internos, como o sistema imunológico comprometido, predisposição genética e hormônios. Aqui eu coloquei a dieta inadequada, né, sobressaindo a dieta inadequada, porque sabe-se que desde a década de 90, a dieta ela corresponde a 30% da incidência de causas de cânceres. Então, aqui na próxima transparência, então, desde a década de 90, sabe-se da importância da alimentação na prevenção do surgimento do câncer. Nessa época, confirmou-se que 30% da alimentação influenciava, a alimentação influenciava em 30% o surgimento das neoplasias, e foi nesse período que começou-se a discutir os alimentos funcionais, né, os compostos bioativos presentes nessas frutas e hortaliças, com uma ação quimiopreventiva. E aí, eu trouxe o recorte desse trabalho, onde o autor ele descreve a associação entre a alimentação e o câncer. E aqui esse autor ele descreve que a alimentação é um fator importante e determinante na incidência de cânceres em países. Né? Esse autor ele descreve que os alimentos ele tem tanto uma ação positiva no aparecimento do câncer, com os alimentos carcinogênicos, né, os embutidos, enlatados, os ultraprocessados, e também os alimentos que têm uma ação negativa no surgimento do câncer, ou seja, são aqueles alimentos que possuem uma ação preventiva. E dentre esses alimentos, é claro, estão os vegetais, que são ricos em fibras e antioxidantes, na redução do surgimento do câncer. Então, aqui a gente já começa a entender que esses fitoquímicos presentes nesses alimentos funcionais têm uma ação importante na quimioprevenção do surgimento do câncer. Então, hoje a gente já consegue trabalhar com os antioxidantes em 3 braços diferentes no câncer, né? Na prevenção, como eu falei, né? Então, os alimentos com ação quimiopreventiva no aparecimento do câncer, mas também a gente pode trabalhar com os antioxidantes na redução dos danos. Isso porque uma célula normal, para se transformar em uma célula maligna, ela passa por algumas etapas. E a primeira etapa de uma célula tumoral é a etapa de iniciação. Nessa etapa, esses erros que eu falei para vocês que estão acontecendo a nível molecular, eles podem ser remediados, né? Então é uma etapa reversível. E é justamente nessa etapa de evolução do ciclo do câncer que a gente tem o aumento do estresse oxidativo nas células e uma redução de enzimas antioxidantes. E a gente sabe, né, que o ROS, as espécies reativas de oxigênio, ela é extremamente tóxica a nível de DNA. Então, se a gente está trabalhando na redução de danos,
se a gente está nessa etapa de iniciação, então uma célula ainda não se transformou em uma célula tumoral propriamente dita, a gente pode trabalhar na utilização de compostos fitoquímicos, né, de antioxidantes, justamente nessa primeira etapa aqui, que é a etapa de iniciação. E com isso a gente reverte essa célula para que essa célula ela não se transforme numa célula tumoral. Então aqui a gente já pensa na utilização desses antioxidantes com uma redução dos danos possíveis, né, na causa do câncer. Mas também a gente pode trabalhar com os antioxidantes no controle do câncer, ou seja, utilizando esses fitoquímicos no tratamento de um câncer que já está instalado. Sabe-se, já tem vários relatos na literatura que vários compostos bioativos têm ação no câncer, como redução da viabilidade celular, indução de morte celular, alteração de nível, alteração do ciclo celular. Então, utilizar os antioxidantes no tratamento do câncer. E aqui a gente vai falar do tratamento do câncer de mama. Então, como é feito o tratamento dos cânceres, né? O tipo de terapia, ela vai depender do grau de agressividade e se tem presença ou ausência de alvos para o tratamento. E a gente pode classificar os tratamentos do câncer como radioterapia, a hormonioterapia, a cirurgia, né, mastectomia parcial ou total, e também a quimioterapia, que pode ser tanto adjuvante ou neoadjuvante, ou seja, antes ou após um outro tratamento, como é o caso da cirurgia. No entanto, o câncer de mama ele tem uma heterogeneidade molecular muito distinta. Sabe-se que 73% de todos os casos de câncer de mamas que são diagnosticados são do tipo lumial A. Ou seja, são células que possuem na sua membrana receptores positivos para estrogênio e progesterona. E isso é bom, né? Por quê? Esse tipo de tumor, ele tem um bom prognóstico quando a gente leva em consideração a cura e a sobrevivência desse tipo de tumor. Além disso, o tipo de câncer do lumial lá, que a gente fala, né, que possui receptor de estrogênio e de progesterona positivo, são aqueles que possuem tratamentos específicos, como é o caso da hormonioterapia. Sendo que 15% dos cânceres diagnosticados são do tipo triplo negativo. São aqueles que não possuem nenhum tipo de receptor associado à sua membrana. Então, são tumores que não têm fator de crescimento epidermal do tipo 2, não tem fator de estrogênio, não tem receptor para progesterona. E aí a gente está falando de um tumor extremamente agressivo, que tem um mau prognóstico e tem uma chance de cura e sobrevivência muito baixo. E, além disso, não existem tratamentos específicos para esse tipo de tumor. Hoje em dia, se tem falado um pouco sobre a imunoterapia, sendo que ainda é uma terapia que nem todo mundo tem acesso. Então, então, os quimioterápicos, né? Então, quando você tem um câncer de mama triplo negativo, que não existem tratamentos específicos, o que se pode fazer é uma radioterapia ou uma quimioterapia antineoplásica. Então, a quimioterapia é um método que utiliza compostos químicos chamados quimioterápicos e, quando aplicado no câncer, é chamado de quimioterapia antineoplásica. Então, o mecanismo de ação dessas drogas tem na célula tumoral como efeito a inibição da angiogênese, ou seja, a redução do aporte nutricional desse tumor, e além disso você tem uma redução de metástase, porque essas células elas não vão migrar para a corrente sanguínea e ser levada para órgãos secundários, né? E a gente classifica isso como metástase. Então a gente tem a redução da angiogênese, a gente tem a produção de morte celular, como eu falei, essas células tumorais elas fazem a evasão à morte celular, então elas não morrem. Então, o mecanismo de ação dos quimioterápicos é induzir essa morte nas células e também diminuir a divisão dessas células, né? Inibir, na verdade, a divisão celular. Então, a gente tem todos esses mecanismos na ação dos quimioterápicos antineoplásicos numa célula tumoral de câncer de mama. No entanto, só um minutinho que não está passando. Passou. No entanto, esses quimioterápicos, eles não atuam apenas nas células tumorais, mas eles também agridem as células normais das pacientes.
E aí a gente tem os efeitos colaterais conhecidos, como náuseas, diarreia, vômito, cardiotoxicidade, alopécia. Esses quimioterápicos, eles têm um tropismo, eles têm uma seletividade por células que se multiplicam muito rápido. Então é muito comum você ter a perda de cabelo, né, porque são células que fazem uma renovação muito rápida, e também uma seletividade, por exemplo, por células do sistema gastrointestinal, que também são células que têm uma renovação muito maior. Então, com isso, você tem os efeitos colaterais conhecidos. Então, a ideia de se trabalhar com fitoquímicos é justamente reduzir essa toxicidade, sem que você tenha uma redução dos efeitos nas células tumorais, tá? Então, com isso, a gente tem os fitoquímicos, que são componentes presentes nos alimentos, capazes de atuar no metabolismo e na fisiologia humana, promovendo efeitos benéficos para a saúde. E aqui eu coloquei alguns exemplos mais conhecidos, como o resveratrol, que está presente no vinho tinto e na uva, no amendoim, a curcumina, que está presente na cúrcuma, a piperina, que está presente na pimenta preta. Né? E esses fitoquímicos, né, esses compostos bioativos, são uma importante classe que podem atuar nas mais variadas etapas do ciclo de evolução do câncer. Então, como eu falei, desde a iniciação, que é essa etapa que a gente consegue reverter ainda, né, onde a célula ainda ela não é uma célula transformada, mas a gente tem compostos que atuam tanto na promoção, na progressão, na redução de metástase, né, na redução do tumor. Então, a gente tem compostos bioativos, fitoquímicos, que atuam em diferentes fases do ciclo de evolução do câncer. E aí, a ideia do nosso grupo lá da UFRJ é trabalhar com a associação terapêutica. Para quem trabalha em hospital, né, e trabalha com pessoas que têm câncer e fazem uso de quimioterapia, é muito comum o tratamento ser realizado com a combinação de drogas. Né? Então, você tem esquemas terapêuticos utilizando mais de uma droga. Então, você utiliza 2 quimioterápicos, 3. Então, a ideia do nosso trabalho é justamente essa, a associação terapêutica, sendo que agora utilizando um quimioterápico, que já é utilizado no tratamento do câncer, com um composto bioativo, com um fitoquímico, tá? E as vantagens dessa associação terapêutica é principalmente na diminuição da dosagem, porque quando você trabalha em associação, você consegue diminuir a concentração dessas drogas, né? Com a redução da dosagem, você tem a redução dos efeitos colaterais, porque você aumenta a janela terapêutica, né? Você consegue fazer, com a redução de dosagem, você faz com que a dose terapêutica fique longe da dose tóxica, né? Então, com isso, você tem a redução dos efeitos colaterais. Você também tem a minimização, você tem a redução dos custos, uma vez que esses quimioterápicos são bem caros, e também você tem a minimização do aparecimento de resistência, que é a mesma coisa que acontece em bactérias, por exemplo. Quando você utiliza sempre um mesmo antibiótico numa célula, numa bactéria, essa bactéria ela começa a criar resistência. E a mesma coisa acontece numa célula de câncer, células de câncer, né? Quando você utiliza sempre o mesmo quimioterápico, não respeita o ciclo terapêutico, você acaba fazendo com que essas células acabem tendo resistência a esses quimioterápicos. Então, quando você combina mais de uma droga, mais de uma classe de composto, você consegue atuar em vários alvos moleculares diferentes das células. Então, você pode estar utilizando um quimioterápico que atua a nível de ciclo celular, outro quimioterápico que atua a nível induzindo morte celular, outro que trabalha a nível de estresse oxidativo, reduzindo ou aumentando o estresse oxidativo, enfim. E aí você consegue modular essa célula, fazendo com que essa célula ela não crie resistência. Okay? Então, essas são as principais vantagens da associação terapêutica. Luan, eu acho muito bacana, né? Porque quando a gente estuda compostos bioativos, eu acho que já é um consenso, né? Como o consumo de alimentos, né? Então, e portanto, substâncias para além dos nutrientes, né? Como eles têm um efeito em diminuir risco para diversas doenças crônicas não transmissíveis. Então, essa diminuição do risco para essas doenças já é um consenso. Agora, a utilização dos fitoquímicos, dos compostos bioativos na terapia de doenças, né, ainda é um mundo que tem muito que se estudar,
grandes possibilidades, né? Então, isso que você está trazendo, né? Esse seu trabalho é bem bacana, né? Esse novo leque, esse novo olhar, essa maneira de utilizar os compostos bioativos dos alimentos. E acho que também é uma grande preocupação, porque tem muitas pessoas, né? Em todo lugar nós temos charlatanismo, né? E pessoas que não entendem, não estudam e muitas vezes usam uma informação de forma inadequada, né? Então, de Sim, novo, a importância sim. do seu estudo, de novo, a importância de os alunos, dos profissionais entenderem, lerem, se apropriarem do conhecimento técnico e científico para usar isso na sua prática como um profissional, né? Então, requer muito cuidado, porque muitas vezes a gente pensa assim, o alimento não traz malefícios, mas aí a gente está falando da substância isolada, né? Então, a Exatamente. dose, o momento, né? Como pode interferir de forma positiva, mas também temos que ter muito cuidado para que não tenha interferência de maneira negativa na doença, né? Então, só para ressaltar, né, a importância desse estudo, né, a importância dessa essa visão sobre os compostos bioativos, né, no tratamento como coadjuvante, né, no tratamento quimioterápico. Isso é muito bacana. Sim, realmente a gente tem que ter muito cuidado, porque eu lembro que quando teve o boom do resveratrol, por exemplo, né, lá em 2009, 2008, é a cura do câncer. Sempre eles colocam isso, né? A cura do câncer para tudo. Não é bem assim, né? A gente precisa de ensaios clínicos, que é uma coisa que eu vou mostrar no final para vocês, que não tem muitos ensaios clínicos na utilização de fitoquímicos no tratamento de doenças, como é o caso do câncer, tá? Então aqui a gente, tudo que eu trabalho, né, o nosso grupo e a maioria dos grupos trabalham com concentrações a nível de célula, né? Então você tem são trabalhos de pesquisa básica, vamos falar assim, né? Então você tem a célula, né? Mas não necessariamente o que está acontecendo na célula ali no nosso laboratório vai acontecer no animal, porque a segunda fase é o estudo pré-clínico, para posteriormente passar para um estudo clínico. Então, para quem trabalha com moléculas, né, sabe que de, sei lá, de milhares de moléculas que todo dia tem se estudado, uma chega na prateleira das farmácias, né? Então, também não é utilizar o fitoquímico, pegar, isolar e dar, né, e dar assim de forma, né, de forma desordenada, né? Não é bem assim. Tanto, por exemplo, que o resveratrol ele é um composto antioxidante, mas o nosso grupo viu que em algumas doses ele tem uma ação pró-oxidante. Então, será que isso é interessante para uma paciente que tem câncer, que tem um estresse oxidativo acontecendo? Então, o ajuste de dose é muito importante. Então, o conhecimento, né? Então, os ensaios clínicos e pré-clínicos são bem importantes para a gente conseguir fazer, né, o melhor tratamento como coadjuvante, né, ou na prevenção dessas doenças, como você falou, é exatamente isso. E aí o nosso grupo ele vem trabalhando com essa ideia de associar esses compostos, né, esses fitoquímicos isolados, né, que a gente já não está falando mais da matriz, né, do alimento, né, a gente está falando apenas dos compostos que estão presentes dentro deles, mas que são importantes, né, também. E aí o nosso grupo ele vem trabalhando nessa associação terapêutica, como uma nova estratégia terapêutica para o câncer de mama. E aí eu trouxe o trabalho da Fabi, né, que foi uma ex-aluna de doutorado, a Fabiana, que é uma ex-aluna de doutorado do nosso laboratório, onde ela viu que o resveratrol ele quimiosensibilizava a célula para receber o melfalano. O melfalan é um quimioterápico que foi muito utilizado no tratamento do câncer, sendo que hoje em dia ele já não é tão utilizado assim, porque a janela terapêutica dele é muito restrita. Então o efeito tóxico dele se sobressai muito. O melfalano hoje em dia ele é mais utilizado em leucemias mieloides, mas ele ainda assim é utilizado na quimioterapia do câncer de mama quando nenhum outro tratamento surtir efeito. Né? Então, a ideia dela, na época que esse trabalho saiu em 2012, foi associar o resveratrol com esse quimioterápico. E aí, o que ela viu
Primeiro de tudo, ela viu que o resveratrol ele tem um efeito sinérgico, ou seja, ele aumenta a potência do melfalano, e com isso você consegue reduzir a dose, como a gente estava conversando anteriormente, tá? Mas um caso interessante que ela observou no trabalho dela foi que quando ela tratava primeiro o resveratrol e depois tratava na célula o melfalano, né, que está a carinha das células na microscopia de campo claro, e quando ela fazia esse pré-tratamento, primeiro com resveratrol e depois colocava o melfalano, a viabilidade da célula era mais reduzida, como aqui o gráfico C, a figura C, na verdade, é um gráfico de viabilidade celular. Então, aqui a gente tem as células em 100% de viabilidade, ou seja, são aquelas células que não receberam nenhum tipo de tratamento. E quando ela fez o tratamento, dos dois jeitos, né? Tratando o melfalano primeiro e depois de resveratrol, ela também viu redução da viabilidade celular. Mas essa redução da viabilidade ela foi mais pronunciada quando ela tratava com resveratrol primeiro. Então, aqui nesse trabalho, ela demonstra que o resveratrol, de alguma forma, ele quimiosensibilizava a célula para receber o melfalano, ou seja, ele preparava as células de câncer de mama, para receber o quimioterápico. Além disso, a Fabi também observou uma alteração do ciclo celular, então a combinação do quimioterápico com o resveratrol, induzindo parada de ciclo celular e induzindo ao aumento da fase sub-G1, que é um indicativo de morte por apoptose. Então, no trabalho da Fabi, esse aqui também é só um recorte, porque não tem como falar tudo, né, do trabalho, mas o que ela observou foi que o resveratrol tem um efeito sinérgico com o melfalano, com o quimioterápico, ele reduz, a gente consegue reduzir a concentração desse quimioterápico, que é extremamente tóxico. A associação dele induz alteração do ciclo celular e induz morte por apoptose. Tudo que a gente queria quando a gente fala no mecanismo de ação dos quimioterápicos, certo? Sendo que essa questão de como o resveratrol ele quimiosensibilizava a célula ficou ainda um pouco, a gente não soube discutir como que isso acontecia, né? Então, a Luciana, que foi uma outra aluna de doutorado lá do nosso laboratório, ela foi justamente investigar a composição lipídica das células de câncer de mama, as mesmas células que a Fabi trabalhou, utilizando o resveratrol. E aí ela foi investigar como estaria a membrana dessas células. Então, novamente, a Luciana, ela tratou as células com resveratrol. Aqui, no caso, ela não fez a associação, ela só utilizou o resveratrol, mas ela observou que o resveratrol, ele modificava a biossíntese de lipídios de membrana. Então, fosfolipídios, enfim, uma série que a gente para mim está pequeno, não sei se para vocês está maior, mas aqui a gente tem o ponto Tá preto, pequeno, Luan. está Não dá. pequeno. Mas aqui o pontilhado, né, são as células controles, são aquelas células que não receberam nenhum tipo de tratamento. Mas você então é uma célula que sintetiza, né, que sintetiza as membranas normalmente. E quando ela tratou com resveratrol, ela viu que o tratamento com resveratrol por 24 horas, 24, 48 horas, já modificava a biossíntese dessa membrana. Então, você tem uma redução de fosfolipídios, enfim. E, além disso, a Luciana também observou que quando ela tratava essas células com o resveratrol, aumentavam marcações de flotilina 2, que são proteínas que estão presentes nos lipid raft, que são microdomínios lipídicos presentes na membrana dessas células, que são constituídos de glicofosfolipídios, é onde você tem alguns canais de entrada de íons, né? E aí o que ela observou? Que a biossíntese desses microdomínios estavam aumentadas quando você trata com resveratrol. Então, a gente pode falar, né, discutir que o resveratrol ele quimiosensibiliza a célula, reduzindo, aumentando a fluidez da membrana dessa célula, porque você não tem a biossíntese desses lipídios. Além disso, aumentam essas regiões onde você tem canais que fazem a entrada de íons e também a entrada de compostos. Então, o resveratrol ele quimiosensibiliza a célula a nível de membrana celular. Tá? Então, a gente começou a entender esse papel também do resveratrol. Além de induzir morte celular,
porque por si só, esses compostos, eles também induzem a alteração de ciclo, induzem morte celular, mas eles também preparam, né, no caso do resveratrol, ele ainda prepara a célula para receber aquele quimioterápico que seria o principal, tá? E aí, pensando nesse trabalho do resveratrol, no meu mestrado, eu trabalhei com uma outra molécula, que foi o oxirresveratrol, né? O oxirresveratrol, ele é um polifenol derivado estruturalmente do resveratrol, ele tem uma hidroxila a mais. Já se sabe que quanto mais hidroxilas um composto bioativo tem, mais o efeito antioxidante dele. Então, já é discutido na literatura que o oxirresveratrol tem um efeito antioxidante até maior do que o próprio resveratrol. E eu trabalhei com o oxirresveratrol associado com o melfalano, justamente o mesmo trabalho que a Fabi fez, mas também Luan, associei. o oxirresveratrol ele é encontrado também ou foi uma modificação? Essa Sim, não, hidroxilação sim, ele é encontrado, sim, vou até passar aqui. Ele é encontrado em várias plantas, aqui no Brasil, principalmente na amora, tá? Na amora preta, na Amoros nigra, mas também na Amoros alba. Ele é muito falado, é mais falado, né, se a gente procurar na literatura, a composição dele presente na Smilaxina, tá? Que é uma plantinha que tem lá na China, no Japão, mas também é encontrado, já se sabe que tem oxirresveratrol, por exemplo, no coco, na jaca, tá? Então, vários alimentos possuem o oxirresveratrol. Tá? Ele é um derivado natural do resveratrol. O que acontece é que quando essa planta ela sofre alguma interferência, principalmente da radiação UV, a molécula de resveratrol que está circulante na planta, ela sofre essa hidroxilação e se transforma num oxirresveratrol. E o oxirresveratrol ele tem muita ação contra a radiação UV. Tanto que na indústria da farmácia, né, de cosmético, é utilizado o oxirresveratrol em protetores solar, né, em cremes para a pele, tá? E aí legal, obrigada, Luan. eu trabalhei com o melfalano e também a associação da doxorubicina, que é um quimioterápico que é muito utilizado no tratamento do câncer. Tá? Então, o teor desse polifenol, como eu falei, está associado ao sistema de defesa da planta, né, contra patógenos, radiação UV, além de conferir aroma, cor e a astringência nesses alimentos. Tá? E aí, o oxirresveratrol, ele é menos conhecido do que o resveratrol, né? Sendo que tem alguns dados biológicos, do efeito biológico deles na literatura. Então, na minha iniciação científica, eu trabalhei metade da minha iniciação científica no laboratório de imunobiologia e tem a outra metade lá com a professora Eliane Fialho na nutrição. Então, antes de ir para a nutrição, eu trabalhei com o oxirresveratrol, que aqui eu falo que eles são sintéticos, são análogos sintéticos, mas na verdade agora a gente já sabe que eles são derivados naturais, no tratamento de leishmaniose, de doenças negligenciadas, né, que é o caso da leishmania. Então, a gente viu o efeito do oxirresveratrol na leishmania, mas ele também tem efeito em neuroblastoma, tem atividade antioxidante, anti-inflamatória, e agora, nos últimos 3 anos, tem se saído bastante trabalhos demonstrando o efeito do oxirresveratrol em células de câncer. Então, câncer de pulmão, câncer de cólon, câncer de mama, tá? Então, no meu trabalho de mestrado, eu associei o oxirresveratrol com a doxorubicina e o oxirresveratrol com o melfalano, tanto em células sensíveis, que são as células MCF7, e células agressivas, que são células MDA, sabe? Aquelas células triplo negativas, que têm um potencial de metástase muito grande, tá? Então, eu trabalhei com as duas células. Aqui a gente tem um gráfico de isobolograma, tá? Esses pontos aqui são pontos de combinação das drogas, né? Então, a combinação do meu fitoquímico com o meu quimioterápico. Aqui a gente tem uma linha de aditividade, então todos os pontos que estão dentro dessa linha são pontos sinérgicos, ou seja, quando um composto atuou, né, aumentando o efeito do outro. Então, o oxirresveratrol aumentando o efeito da doxorubicina ou vice-versa, ou do melfalano.
Aqui a gente tem a linha de aditividade. Então, o conceito de aditividade é quando um composto não atua nem prejudicando, mas também não aumenta a ação do outro, né? Cada um desempenha seu papel, mas você não vê um efeito melhorado, tá? E pontos fora dessa linha, que eu coloquei aqui para vocês como exemplo, são pontos antagônicos, ou seja, são combinações que um impede a ação do outro. Então, essa é a fala da professora Patrícia, que é muito importante a gente saber exatamente a dose para a gente ter um efeito, né? Um efeito terapêutico bom, né? Um efeito terapêutico, na verdade, um efeito terapêutico ótimo visto na célula, né? Não um efeito que a gente acabe atrapalhando o efeito do quimioterápico, que não é a ideia que a gente está querendo aqui. Na associação do oxirresveratrol com a doxorubicina e do melfalano em todas as células, nós obtivemos concentrações sinérgicas, né? Então, a gente teve um efeito sinérgico muito forte. Tanto que quando a gente faz essa comparação do efeito associado com o efeito isolado, que é a parte inicial do meu trabalho que eu não trouxe para vocês, a gente consegue observar que o oxirresveratrol, ou seja, um polifenol encontrado na mora, ele tem uma ação sinérgica com esses quimioterápicos e consegue reduzir em 16 vezes a concentração dessas drogas. Então, aqui eu vou estar utilizando 16 vezes menos a concentração de um quimioterápico sem que eu tenha perda do efeito desses quimioterápicos. Tá ok? Então, aqui a gente tem um efeito sinérgico muito forte do oxirresveratrol com os nossos quimioterápicos, tanto nas células sensíveis quanto nas células agressivas. E aí a gente foi investigar qual seria o mecanismo de ação desse fitoquímico, né, associado ou não a esses quimioterápicos, uma vez que a gente ainda não tinha nada na literatura, né? Então a gente observou que o oxirresveratrol, que é esse cinza mais clarinho aqui, ele induz, na verdade, todos eles, né? O gráfico branquinho é o controle, tá? Então são células de câncer de mama que não receberam nenhum tipo de tratamento. Então você vê qual é o perfil do ciclo celular. Então um aumento de fase G0 e G1, uma redução de uma fase S diminuída, uma fase G2M um pouco aumentada. Aqui a gente tem esse gráfico mais clarinho aqui, é o DMSO, que é o veículo que a gente utiliza para diluir o oxirresveratrol, então ele também não pode ter interferência nenhuma nas nossas células. E quando a gente faz o tratamento, tanto do isolado quanto dos associados, a gente observa uma alteração do perfil de ciclo das células. Então, aqui eu coloquei uma colinha para mostrar para vocês como acontece, né, o ciclo. Né? Então, a gente tem a fase G1, que é a fase de crescimento celular. Aí a gente tem a fase de checagem. Lembra que eu falei que a gente tem proteínas responsáveis por checar o ciclo celular? Né? Então, são proteínas de checkpoint, como CDK2, enfim. Na verdade, essas proteínas numa célula tumoral, elas estão totalmente desreguladas. Então, por muitas das vezes, esse ciclo celular ele não passa por essa checagem, então as células elas começam a ter erros, né, sobressaindo nas células filhas, né? Então, quando a gente faz o tratamento do fitoquímico e da associação, a gente observa uma alteração do ciclo celular. Então, a gente já observa um aumento da fase sub G0 e G1 aqui, né, que é o primeiro, que é a primeira barrinha. E a gente observa uma redução da fase G0, G1, uma redução de S. Então, a gente observa que algumas células, elas nem começam a fazer a iniciação do ciclo celular, por isso que a gente tem um aumento da fase sub G0 e G1, e a gente já observa que as células que conseguiram fazer esse ciclo celular, conseguiram começar o ciclo, elas param em um determinado momento. Então, a gente observa células maiores, células que não se dividem, e essas células acabam entrando em morte celular, tá? Tanto com o oxirresveratrol isolado, então ele tem o seu papel, né, na alteração do ciclo celular, e também na associação entre oxirresveratrol e doxorubicina, e oxirresveratrol e o melfalano. E aí, a gente foi investigar, né, esses marcadores aqui, né, o máximo de marcadores que são alterados no câncer, a gente foi investigar no nosso trabalho. Então, nós observamos, por exemplo, que o oxirresveratrol ele reduz a viabilidade das células filhas
né? Ou seja, ele faz com que, que haja uma redução de formação de colônias dessas células. Por quê? Quando a gente faz um tratamento experimental no laboratório, algumas células vão acabar morrendo, certo? Mas outras células vão continuar sobrevivendo. E é isso que acontece na quimioterapia. Você ataca as células que estão crescendo, depois você para o ciclo da quimioterapia, faz com que essa célula volte a crescer, ataca novamente as células filhas, até que vai chegar um determinado momento que você não vai ter mais esse tumor proliferando, tá? E aí o que a gente observou foi que quando a gente faz uma pré-exposição de 24 horas com oxirresveratrol e com os quimioterápicos e a associação deles, por 24 horas, depois retira esse meio contendo essa droga, né, esses compostos, e mantém o cultivo dessas células por mais 20 dias, o que a gente observou foi que durante esses 20 dias, as células filhas elas não conseguem se proliferar. As células que sobreviveram naquele tempo de exposição inicial, elas acabavam morrendo ao longo do tempo, tá? E isso é muito importante se a gente pensar tanto na redução do tumor primário, como também na redução de metástase, por exemplo, porque você não vai ter células para fazer migração para ir para órgãos secundários, tá? Além disso, nós observamos o tipo de morte celular, então o oxirresveratrol e o melfalando induzindo morte por apoptose nas nossas células, e a associação de oxirresveratrol e doxorubicina aumentando a marcação de células para morte por necrose. Então a gente ainda tem a indução de morte celular. Então o oxirresveratrol ele tem um efeito sinérgico muito forte, ele reduz a viabilidade das células, ele reduz a formação de colônias, ou seja, ele não faz a inibição da divisão das células filhas e induz morte por apoptose e também morte por necrose, tá? Então, a gente observa aqui na nossa colinha, né, a ação do oxirresveratrol atuando em vários marcadores do câncer também. Só que eu discuti lá na frente que os antioxidantes, né, os compostos bioativos que têm essa ação antioxidante, são, né, o mais importante para quem se trabalha com compostos bioativos de alimentos funcionais, né? E aí a gente foi investigar se o oxirresveratrol ele tem um efeito antioxidante nas nossas células. Então nós tratamos das nossas células, marcamos as células com uma sonda, e fomos avaliar isso por citometria de fluxo, e o que a gente observou que o oxirresveratrol, quando comparado com o controle e o DMSO, ele reduz a produção de espécies reativas de oxigênio. Tanto ele isolado, quanto ele associado com o oxirresveratrol e doxorubicina, e também o oxirresveratrol, como eu falando, aqui na célula agressiva, que é o B, né, o gráfico B. No entanto, então a gente já observa que o oxirresveratrol tem um efeito muito potente, um efeito antioxidante bem potente, tá? Só que a doxorubicina, né, que é o quarto gráfico, ela aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio. E aí, o que é melhor? Um polifenol que reduz o estresse oxidativo numa célula tumoral ou um quimioterápico que já é utilizado no tratamento do câncer que aumenta o estresse oxidativo na célula tumoral? O que é melhor? Então, aqui eu mostro para vocês o efeito da doxorubicina, né, o mecanismo de ação dela. A doxorubicina, ela é uma antraciclina, né, ela é um antibiótico derivado das antraciclinas. Ela atua a nível de DNA, então ela intercala o DNA, acarretando a morte das células, mas ela também tem um efeito secundário a nível de estresse mitocondrial, disfunção mitocondrial e produção de espécies reativas de oxigênio. Então, esse é o mecanismo de ação dela na célula tumoral. Sendo que o efeito adverso, né, lembra que eu falei dos efeitos colaterais dos quimioterápicos? Os quimioterápicos, eles atuam também nas células normais, certo? E a doxorubicina justamente justamente o que ela faz. A doxorubicina, os metabólitos produzidos pela doxorubicina, eles não são excretados. Esses metabólitos, eles têm uma seletividade, né? Eles têm um tropismo por cardiomiócitos, ou seja, por células do coração, do músculo cardíaco. Então, é muito comum mulheres que fazem o uso da doxorubicina, ao longo dos anos, desenvolverem algum tipo de cardiopatia. Então, a doxorubicina, além de favorecer o estresse oxidativo
no corpo da paciente, né, de uma forma geral na paciente, ela também induz cardiotoxicidade. E aí a gente tem esse efeito colateral grave, né, quando você enfim, né, você tem que utilizar a doxorubicina, porque é um dos quimioterápicos que são utilizados, tem um efeito na redução do tumor, sendo que os efeitos colaterais vão aparecendo ao longo dos anos, tá? Os metabólitos, eles acabam acarretando apoptose nos cardiomiócitos do músculo cardíaco, tá? Então, aí a gente tem a cardiotoxicidade acontecendo. E aí? Então, o que é melhor? Né? Utilizar esse quimioterápico ou começar a pensar que esses fitoquímicos que têm ação no câncer pode também reduzir esses efeitos colaterais. Né? Então, o que se tem discutido hoje na literatura para o tratamento do câncer é que a gente reduza, né, esses quimioterápicos, essas drogas anticânceres convencionais, que está aqui no desenho para vocês. Por quê? Essas drogas convencionais, elas aumentam ROS, né? E induzem morte por apoptose via dependente de ROS. Então, você tem o ROS, você tem o estresse oxidativo na célula tumoral, e esse estresse oxidativo, esse aumento de produção de espécies reativas de oxigênio, vão ativar proteínas que regulam a morte por apoptose. Então, você tem ativação de caspases, né, caspase 8, caspase 7, caspase 9, caspase 3, induzindo morte por apoptose. Então, essa é a via molecular para morte por apoptose numa célula tumoral. Além disso, você tem redução de BCL e aumento de BAX, que são proteínas pró- e anti-oncogênicas, tá? Então, esse é o mecanismo clássico de que quando acontece uma morte por apoptose via dependente de ROS. No entanto, como a gente sabe, eu mostrei para vocês, um dos efeitos colaterais é o estresse oxidativo nas células normais também. Então, os efeitos colaterais que estão acontecendo nos pacientes. Então, a vantagem de se utilizar esses fitoquímicos, né, é justamente na nova geração de drogas anticânceres. Então, para quem trabalha na busca, né, de novas drogas, né, novos compostos, novos fitoquímicos, enfim, para o tratamento de câncer, tenha com o pensamento, né, que o principal mecanismo de ação seja na redução constante dos níveis de ROS. Né? Isso porque já se sabe, já tem isso descrito na literatura científica, que a morte por apoptose pode ser via independente de ROS. Então, você não precisa de moléculas de ROS para ativar esse mecanismo de morte celular. Tá? E com isso, você tem uma redução dos efeitos colaterais nas células normais. Mas será que isso acontece de fato? Né? E aí, no meu trabalho do mestrado, eu vi justamente isso. Então, o oxirresveratrol, ele tem um efeito antioxidante, né? Ele reduz o efeito pró-oxidante da doxorubicina também, quando combinados, né? Mas ele também ativa caspase 3, caspase 7, caspase 8, caspase 9. Justamente o mecanismo que eu mostrei aqui para vocês do lado. Sendo que o oxirresveratrol e as associações, ele não induz estresse oxidativo, na verdade, ele reduz a produção de espécies reativas de oxigênio, ele não induz alteração a nível de mitocôndria, então a potencial de membrana mitocondrial das células tumorais não são alterados, então você não tem estresse intracelular a nível de mitocôndria, mas você ainda tem a ativação das caspases, induzindo morte por apoptose. Então, no trabalho do oxirresveratrol, a gente já começa a entender o papel, né, o papel fundamental desses fitoquímicos na ação contra o câncer, tá? E assim, consequentemente, reduzindo os efeitos colaterais quando a gente pensa em combinar esses compostos, tá? Mas será que a redução, será que quando a gente reduz a doxorubicina, será que o efeito cardiotóxico da doxorubicina, por exemplo, ele reduz quando a gente utiliza o fitoquímico? E sim, isso também já tem descrito na literatura. Eu trouxe 2 artigos para mostrar para vocês aqui. O primeiro mostra o efeito do oxirresveratrol atenuando o efeito cardiotóxico da doxorubicina, né, em ratos, e o segundo, a curcumina. Né? Então, além desse, tem vários outros fitoquímicos que já se sabe que reduz o efeito cardiotóxico de cardiomiócitos. Tá? Então, aqui embaixo, eu trouxe essa figura
o recorte desse artigo da curcumina, onde o músculo cardíaco desses animais esses animais foram tratados com a curcumina, e ele tem um perfil um pouco mais parecido, sem processos inflamatórios, com uma redução, não tem muita marcação de disfunção mitocondrial nessas células, né, quando tratadas com a curcumina, mas olha o que acontece nesses cardiomiócitos, nesse músculo cardíaco, quando a gente trata com a doxorubicina. A gente tem um processo inflamatório muito acentuado, e esses pontos azuis aqui são células que estão entrando em disfunção mitocondrial, são células que estão morrendo, tá? Então, esse é o papel do doxorubicina nos cardiomiócitos, destruir essas células, né? E quando eles fazem a associação com a curcumina com a doxorubicina, olha o que acontece. Esse músculo cardíaco, ele volta a ficar muito parecido com o controle, tá? Então, realmente, esses fitoquímicos, eles podem reduzir os efeitos tóxicos desses quimioterápicos, tá? E eu falo da doxorubicina, que é uma dos quimioterápicos mais utilizados no tratamento do câncer. E aí, o que a gente tem de ensaios clínicos, né? Como eu falei, né, a professora Patrícia também comentou, infelizmente, né, e isso aqui é uma ideia que eu quero deixar para vocês, futuros nutricionistas, para quem quer trabalhar com pesquisa, principalmente com pesquisa clínica, que é o que a gente está precisando agora, né? Os ensaios clínicos que a gente tem com tratamento desses polifenóis, né, desses compostos fitoquímicos, no tratamento do câncer, né? Então, já falo para vocês que não tem muita coisa na literatura, na verdade, não tem quase nada de clinical trials. Tá, professora? E aqui eu só mostro para vocês, meu tempo já está acabando, que eu falo muito. Mas, enfim, é só para mostrar para vocês que, por exemplo, esse trabalho, eles fizeram uma pílula, né? uma cápsula contendo vários extratos de alimentos. Então, tinha romã, cacau, azeitona, uva, laranja, limão, colocaram tudo isso dentro de uma cápsula. E ofertaram para pacientes que tiveram o câncer de mama positivo, tá? Então, aqui só é como foi feito, né? Então, eles pegaram 19 pacientes e esses pacientes utilizaram 3 cápsulas por dia durante 8 dias, tá? E o grupo controle. E quando esses pacientes fizeram a mastectomia, né, no dia da mastectomia, da cirurgia, eles coletaram a urina, o sangue e o tecido de mama normal e o tecido de mama que estava com o tumor, tá? Para ver como estariam os metabólitos desses compostos nesses tecidos, tá? E aqui está bem pequenininho, mas confie em mim, isso é apenas um recorte também do artigo, é que eles observaram que a maioria dos metabólitos estavam presentes em maior concentração no músculo, aliás, no tecido maligno, de mama maligno, do que no tecido de mama normal, em todos eles, tá? Tanto os derivados, né, os metabólitos do resveratrol, as ureolitinas e também as metilxantinas, tá? E aí, então, eles observaram que sempre no tecido de mama maligno tinha mais metabólitos do que tecido de mama normal. Então, será que existe uma quimioatração, né, desses compostos bioativos para o tecido de mama maligno, né, para o tecido de mama que tem o tumor? E sim, né, por exemplo, né, uma das vias que a gente pode discutir é que numa célula de mama, com uma célula maligna, e aí de forma geral, durante a sua respiração celular, que ela tem uma taxa de metabolismo muito maior do que uma célula normal, porque ela precisa se proliferar, ela produz muito cobre, né? E aí, o resveratrol, ele forma dímeros com esse cobre, então ele forma dímeros entre o resveratrol, cobre o DNA, e cliva esse DNA, tá? Numa célula normal, isso também acontece, mas como o metabolismo basal da célula é muito menor, essa clivagem de DNA não acarreta em efeitos adversos do resveratrol nas células normais. Por isso que a gente fala que os polifenóis, na sua grande maioria, e a gente também tem que levar em consideração essa questão de dose, é que os polifenóis, né, os compostos bioativos, são menos tóxicos. Eu não vou falar que eles não são tóxicos, porque eles podem ser, mas eles são menos tóxicos do que para a célula normal do que para uma célula tumoral, tá? Mas cuidado também com essa questão de dose, concentração e tudo mais. Já nas células tumorais, como você tem muita dessa respiração celular,
o resveratrol ele acaba formando dímeros com esse DNA e esse cobre e cliva o DNA. Clivando o DNA, você tem redução do ciclo celular, você tem aumento de morte celular. Então, talvez essa quimioatração aconteça por justamente a própria célula que está se proliferando muito ali, ela acaba liberando sinais de quimioatração desses compostos bioativos para as células malignas. Tá? E é por isso que talvez esse grupo observou que, que os metabólitos, né, desses polifenóis e das metilxantinas estavam mais presentes no tecido de mama tumoral do que no tecido de mama normal. Tá? Então, como conclusão, já finalizando, nós temos que os fitoquímicos, né, presentes nesses alimentos têm ação em várias etapas do ciclo de evolução do câncer, dos vários marcadores do câncer, né? Então, a gente, por exemplo, tem o resveratrol modulando a resposta imunológica, né? Então, aumentando, por exemplo, células natural killer, aumentando linfócitos, diminuindo o TCD4, aumentando o TCD8, tá? Aumentando, né, induzindo o estresse oxidativo nessas células ou reduzindo, né, aí vai depender da concentração e tudo mais, né, induzindo morte celular a nível de alteração de ciclo celular. Então, nós temos os fitoquímicos aí como uma importante fonte na ação em células tumorais. E como perspectivas, a nova geração de drogas anticânceres vindo, né, principalmente dos alimentos funcionais, das plantas medicinais e dos produtos naturais de uma forma geral, né? Plantas, animais, minerais. A gente sabe que menos de 10% da flora que a gente conhece teve algum estudo de fitoquímico ou um estudo biológico associado, então a gente ainda tem muita molécula para trabalhar, tá? E a fase clínica, que também, né, os estudos clínicos, clinical trials, também são importantes para a geração de novos conhecimentos. E aí, então, o papel do nutricionista na pesquisa científica é extremamente importante. Então, a gente precisa do conhecimento que vocês, né, que nós, né, e agora eu me incluo nisso, temos, né, no conhecimento da ciência e tecnologia dos alimentos, da química dos alimentos, da bioquímica, fisiologia humana, tá? Então, a importância da pesquisa clínica, da pesquisa científica e o nutricionista. E é isso, gente. Desculpa se eu demorei para falar, mas eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Aqui estão os meus contatos, né? Professora Lili, ao simpósio, Patrícia, muito obrigado, tá? Luan, te agradeço muito pela palestra. Infelizmente, não teremos tempo de perguntas, porque já estamos no horário da outra palestra. O outro palestrante está lá me esperando para mostrar para ele como usar a plataforma. Então, te agradeço demais. Parabéns pelo trabalho, muito bacana. Muito, muito legal mesmo. Se alguém tiver alguma espero dúvida, que tenhamos outras oportunidades para conversar mais sobre esse assunto. E, enfim, como você deixou seus contatos, pessoal. Sim. Então, aluguem o Luan, perguntem para ele. Viram que, né, ele trabalha há bastante tempo com essa relação câncer e quimioterápicos, é muito bacana, tá? Gente, muito obrigado. Obrigado, professora. Tchau, tchau.